Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 496, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Magnetizadores e Hipnotizadores. Já nós terminamos esse capítulo, mas creio que hoje ainda não. E o próximo capítulo, Mulheres. Ai, meu Deus, que esse capítulo trata. Vamos ver, né, depois. Então, aqui, voltando às duas linhas, Hermínio Miranda, ele diz assim: é preciso que hipnotizador e hipnotizado estejam jungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda, como diz André Luiz. Então, esse trecho agora é de André Luiz. Alguns magnetizadores e hipnotizadores adotam o procedimento de segurar os polegares de seus ali presentes, não é? Porque alguns magnetizadores e hipnotizadores, eles adotam o procedimento de segurar os polegares de seus pacientes. Então, eles seguram o polegar de um e de outro. Então, o hipnotizador, ele diz assim para o hipnotizado: me dê aqui o seu polegar. E segura. E fica segurando. Se isso funciona, nós não sabemos. Mas eles adotam tanta coisa, né? Por algum tempo antes de iniciar o trabalho propriamente dito. André Luiz dizendo: com isto, se afinizam com ele ou ela no intercâmbio vibratório que os coloca em condições de ajustarem-se fluidicamente. Em condições de ajustarem-se fluidicamente. Será? Isso é André Luiz dizendo. Mas é preciso dizer aqui que André Luiz, ele está narrando casos de hipnotizadores, magnetizadores, hipnotizadores, hipnotizadores e aqueles hipnotizados nas regiões umbralina. Porque nós sabemos que o que não falta são rituais. O que não falta são dogmas. Graças a Deus que a doutrina dos espíritos, dogmas nenhum ela possui. Então, sequência. André Luiz dizendo assim, ó: seja qual for, porém, o processo que ali
se dá, ocorre, segurando o polegar um do outro. Então, seja qual for, porém, o processo, e não podemos aqui fazer estudo mais profundo e extenso do fenômeno, olha só. Os hipnotizadores e magnetizadores das trevas acabam por alcançar o domínio de suas vítimas depois de obterem a aceitação de que nos fala Bernheim, né? Então, depois de alguns minutos, aqueles espíritos das trevas, naquele trabalho de magnetização, de hipnotização, segurando no polegar de suas vítimas, entre aspas, porque não existe vítimas, é natural que, conforme André Luiz aqui narra, depois de alguns minutos, esses hipnotizadores e magnetizadores das trevas, eles obtêm êxito. Quer dizer, eles conseguem o que querem. Eles logram êxitos. Mas é preciso dizer, aqui ele está nos dizendo, olha só, eu vou em cima sim. Os hipnotizadores e magnetizadores das trevas acabam por alcançar o domínio de suas vítimas depois de obterem a aceitação de que nos falam Bernheim. Aceitação. O que significa essa aceitação? É natural que durante a magnetização na cidade das trevas, é natural que o hipnotizador, ali ele segurando no polegar, nos dois polegares daquele espírito simbolicamente vítima, é natural que o hipnotizador, além do magnetizador, o hipnotizador e também o indutor, então, o trabalho do indutor é levar o paciente, é levar aquele espírito a se sentir culpado, desestruturando-o cada vez mais a sua consciência. Porque você sabe disso, nós já dissemos isso em outros vídeos. Os magnetizadores e os hipnotizadores, eles só conseguem êxito depois da indução. A indução é repetir. No caso das trevas, eles repetem da seguinte forma, porque eles, os espíritos das trevas, conhecem os males que aquele espírito praticou. Então,
eles, espíritos das trevas, eles vão direto ao assunto. Por exemplo, olha o indutor, como ele age. Meu amigo, pense no que você cometeu. Pense nos teus atos. Pense nas mortes que você causou. Quantas mil pessoas você matou? Isso é indução. Então aquele indivíduo ali ele já se encontra preso pela própria consciência. Caso contrário, ele não estaria ali. Preso pela consciência pesada dos atos praticados. Pense nos estupros que você praticou. Pense nas pessoas que você matou. Pense nas famílias que você destruiu. Isso é indução. E quanto mais ele pensa, mais ele abre a porta psíquica. E quanto mais ele abre a porta psíquica, mais aqueles espíritos hipnotizadores e magnetizadores mais introduz elementos perniciosos no seu eu profundo. Ao ponto daquele nosso irmão hipnotizado, em dado momento, perdeu o controle total da situação, vindo ele a dizer realmente: eu não presto. Eu não presto. Eu sou um animal. Então é preciso entender que existe os magnetizadores, os hipnotizadores, existe os indutores, mas é preciso entender que o hipnotizado é aquele que permite a indução. Porque se no momento ele pensa assim: pera lá, vocês estão dizendo que eu matei. De fato, matei. Vocês estão dizendo que eu roubei, que eu estuprei. De fato, eu estuprei. Pronto. Mas Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus nos dá oportunidade de redimissão. Então é natural que aquele espírito, mediante estas colocações, ele pode sair desta situação. Mas você entende que quando o espírito chega neste exato momento, é praticamente igual a pessoa que foi jogada dentro da jaula de um leão faminto, que não tem mais volta. O que ele tem que fazer é rezar para a alma dele, porque o corpício dele, o leão vai comer. Agora, vejamos. Ele que aceita
ser hipnotizado. Da mesma forma, acontece aqui na Terra com os psicanalistas, que, conforme já dissemos em vídeos anteriores, devido ao livre arbítrio, que é o direito de escolha, devido ao véu do esquecimento do passado, a doutrina dos espíritos não é a favor e também nem contra, mas ela nos orienta a respeito da lei de causa e de efeito, já que só recorrem à regressão, à hipnose, à regressão aqui na Terra, aqueles insatisfeitos, aqueles que não aceitam a situação a qual nela se encontra. Porque se na Terra nós nos encontramos chupando prego, comendo taxinha, porque fizemos por merecer. Então não adianta você buscar um psicanalista para você saber se você merece ou não merece chupar prego e comer taxinha. Coma taxinha, chupa prego, aceita que é melhor, com resignação e aceitação e humildade. Não fiquemos para lá, para cá, procurando chifre em cabeça de mula, porque nós não vamos encontrar. Agora, os psicanalistas aqui na Terra, eles também usam a indução. A indução deles é um pêndulo que eles passam para lá, para cá, aqui na frente das vistas das pessoas. Engraçado que eu, uma vez, por isso que eu digo que eu respeito, mas eu digo que isso é tudo papagaiada. Porque as pessoas estão em busca daquilo que elas querem ouvir e não em busca daquilo que elas precisam. Escreve isso aí. As pessoas estão em busca daquilo que elas querem ouvir e não em busca daquilo que elas precisam. Pois nós já repetimos isso em outros vídeos, nós vamos dizer: Deus não nos dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é um rei, é uma rainha, e sim um girino, um sapo, uma rã. Você entendeu? Uma rã. Uma rã, um sapo, um girino. Às vezes a gente pede uma borboleta, nos aparece uma lagarta. Só que a gente acha que é lagarta. Mas quando a gente rela nela, a gente é sapecado, a pele da gente queima. A gente descobre que não é uma lagarta, e sim uma taturana, né? Acho que é taturana. Uma aranha? Não, taturana, né? Que tem aquele pelo, né? Uma taturana bezerra. Obrigado, vó. Vó me disse aqui, uma aqui agora. Taturana bezerra. Essa não se transforma em borboleta nunca. E se transformar, ela vai se transformar em bruxa. Não é, vó? Então, Deus não nos dá aquilo que a gente pede, e sim o que a gente precisa. Porque quantos milhões de pessoas pedem ganhar na Mega Sena? Imagina se todo mundo ganhasse na Mega Sena.
isso aqui viraria uma bagunça. Imagine, 8 bilhões de pessoas, todo mundo com 600 milhões na conta. Não, gente, é preciso chupar prego. É preciso comer pedra, é preciso tomar suco de pedra, é preciso comer pedrinha no almoço, na sopa. É preciso de vez em quando a gente morder naquelas pedras no feijão para quebrar uma obturação da boca da gente. Ora, gente, é preciso entender que a dor significa que o organismo está nos querendo dizer alguma coisa. A dor é o organismo tentando se comunicar com a alma. Tem alguma coisa errada aí, hein? A pessoa bebe. Uma hora o fígado dele fala, tem alguma coisa errada aí. O pâncreas. A pessoa fuma mais do que um sapo. O sapo não fuma, né, bó? Uma hora os pulmões dele, câncer. E por aí em diante. Então as doenças significa uma mensagem do organismo para com a alma. Aí você pode me dizer assim, que tem a ver o que você está dizendo agora com magnetismo e hipnotismo? E hipnotizadores. Tem tudo a ver. É só você ligar uma coisa com a outra. Estávamos dizendo, o indutor aqui no corpo físico, o psicanalista. Ele pega aquele pêndulo, passa para lá, para cá. Eu, uma vez, há muitos anos atrás, eu estive em São Paulo, num dos melhores hipnotizadores psicanalista naquela época. Nossa! É o top dos top. E ele passou esse pêndulo 3 vezes para lá, para cá, para lá, para cá. E começou a me dizer tanta coisa que eu pensei comigo assim, será que esse cara tá apaixonado por mim? Luiz, você não tem vergonha para dizer isso, não? Não. Ué. Verdade é verdade. Pensei mesmo, será que esse cara não tá apaixonado comigo, apaixonado por mim? Não. Eu, vou ficar esperto. E sei que ele pedia para me pensar nisso, naquilo. Gente, é tudo papagaiada. São profissionais, eles se profissionalizam. Então eu fico pasmo quando um espírita, verdadeiramente espírita psicanalista, induz um paciente a esse tipo de tratamento e não o orienta. Se eu fosse um psicanalista, eu acho que falta pouco já, né? Psicanalista, psicólogo, terapeuta, eu acho que falta pouco, eu só não tenho diploma. Mas se eu fosse um psicanalista, se eu tivesse um diploma, no meu consultório, entra, senta aqui. Qual que é o teu problema? Doutor, eu passo por isso. Até porque eu não sei porque que eles chamam médico de doutor, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de mestrado, né? Caso contrário, se não tem mestrado, não é doutor, não. Doutor só aquele que tem mestrado. O resto é papagaiada também. Verdade tem que ser dita. Mas, doutor, eu passo por isso. Então eu vim em busca de uma regressão. Eu com conhecimento
das leis de Deus, das obras básicas da codificação, você acha que eu submeteria aquele paciente a uma hipnose, a uma regressão? Jamais. Eu ia, sim, dar toda a atenção a ele. Eu ia aplicar os desígnios de Deus. Eu ia aplicar a lei de causa e efeito, ação e reação, aceitação, humildade, redimissão, a lei do perdão, a lei do amor. Aceita que é melhor, meu bem. No Evangelho, meu bem, está escrito a dor, o sofrimento, as intempéries, as dificuldades. São bênçãos que Deus envia aos teus eleitos. De duas, uma, meu bem, dizendo a você. Ou eu não iria dar conta de atender tanto paciente, ou eu ia ter que fechar esse consultório por falta de paciente. Porque, conforme já dissemos, a humanidade no século 21, 2024, elas estão à procura daquilo que elas querem ouvir e não daquilo que elas precisam ouvir. Você conseguiu entender, né? Elas querem ouvir a mentira. Você foi rei, você foi rainha, pois tem um trabalho místico aqui no Brasil, que eu não vou dizer nome, mas uma senhora se levanta lá na plateia e pergunta para o médium lá, né, na tribuna, e o senhor poderia me dizer quem eu sou ou que sou eu? Porque quem e que tem uma diferença muito grande. Ele falou, você quer saber quem realmente você é? Quero. Você é Joana d'Arc reencarnada. A mulher começou a chorar. Perguntaram para ela, mas por que choras? Ah, é porque eu sempre soube que eu era Joana d'Arc. Mas confirmado por esse espírito, que eu não quero dizer o nome, que encontra-se incorporado no nosso irmão, acabo de ter a certeza absoluta. Ei, gente, Joana d'Arc reencarnada no século 21, no ano de 2024. Eu estou dizendo isso para você aqui agora, faz 25 dias atrás que eu assisti esse programa, aqui no Brasil. Então é preciso ter cuidado, a aceitação de que nos fala, essa aceitação. Vamos para o próximo vídeo da sequência no mesmo assunto.